pode começar, né, gente? Vamos lá. Vamos lá, então. Ó, boa noite a todos aí, viu, pessoal? Espero que todos estejam bem, tá? Acho que eu não preciso ficar me apresentando a vocês, né? Somos aí velhos conhecidos, tá? Mas eu gostaria aí, com imenso prazer, apresentar a vocês as meninas, me permitam chamar de meninas aí, né? Da Engenharia Química, a Mariana Demarque, tá? E a Marina Alves de Lima. Elas fizeram engenharia química, tá, gente? Eu não vou me alongar no currículo delas, porque elas vão se apresentar, falar todo o conteúdo que elas precisam aí informar a vocês, tá? Só um combinado que eu quero fazer com vocês, gente, é o seguinte: eu e as meninas combinamos de passar todos os nossos conteúdos, tá? Então, elas usarão os 20 minutos que elas têm, né, para apresentar o currículo delas, as informações sobre engenharia química. Depois eu uso os meus 20 minutos também para apresentar um pouquinho aí a química, e depois os 20 minutos finais para nós conversarmos, batermos um papinho aí com vocês e vocês tirarem as suas dúvidas. Tudo bem? Qualquer coisa, vocês sabem aí como comunicar e entrar em contato com a gente, tá bom? Meninas, o palco é de vocês. Beleza. Oi, pessoal. Vou compartilhar aqui, vamos ver se vai dar certo. E aí, estão vendo minha tela, pessoal? Sim. Sim. Sim? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, só porque meu nome está primeiro, mas é um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Mariana, eu tenho 29 anos. Eu estudei no Query, no meu colegial, então foi de 2006 a 2008. Eu sou formada em Engenharia Química pela USP Lorena, Campus Lorena, interior. Fiz a faculdade de 2009 a 2015. Hoje, atualmente, eu sou coordenadora de processos na Heineken. E temos também a Marina. A gente devia deixar a parte que você fala que você é da Heineken para o final, porque daí você acaba comigo. Então, oi pessoal, eu sou Marina, eu tenho 30 anos. Eu estudei no Query do pré até o final do colegial, então foi de 96 a 2007, que já faz um século. Eu me formei em Engenharia Química na Unicamp, eu entrei em 2008 e me formei em 2012. E hoje eu sou gerente de compras estratégicas na Buchmann Sumaré. Bom, pessoal, a gente vai falar um pouco para vocês como é o curso. Os primeiros 2 anos são matérias bem básicas. Então, a gente tem muito cálculo, química, física. Então, a gente tem cálculo 1, 2, 3, 4, química 1, 2, química orgânica, química inorgânica, física 1, física 2, bem basicão, que é mais comum em todas as engenharias. Nos próximos 3 anos, nós temos matérias que aplicam mais esse conteúdo. Então, a gente tem operações unitárias, transferência de calor, mecânica dos fluidos, transferência de sólidos. Temos também todos os processos químicos industriais. Então, produção mesmo e transformação das coisas. Então, como que a gente consegue chegar no plástico que a gente usa? Todo o processo. A gente tem essas matérias de processos. E também nós temos cinética química e reatores químicos, que é realmente onde e como essa transformação vai acontecer. Nós temos contato com todos os tipos de laboratório, tanto de química, química orgânica, inorgânica, todo mundo quer saber se faz bomba, essas coisas, a gente aprende várias coisas legais. A gente também aprende, você aprende a fazer shampoo, aspirina? Sim, você vai aprender muita coisa. Composto do gelol. Exato. E também a gente tem outros tipos de laboratórios, como as operações unitárias, físicas. E é isso, né, Mai? E conta para eles aí a diferença de uma faculdade para outra. Então, e uma coisa que eu acho legal também a gente falar, né, que muita gente fala que o nome do curso está errado, né, que engenharia química é um nome errado, deveria ser engenharia de processos, né, porque realmente é uma... Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Só para ver, porque aqui tá meio travando. Sim, Mar. Tá tudo ok, Marina. Então tá. Beleza. Então, engenharia de processos, né? Realmente, a gente pergunta qual a diferença de química e engenharia química, né? Aqui, a engenharia química vai pensar como que eu transformo A no B, né? Então,
pressão, temperatura, reação, condições que a gente vai precisar. Eu acho que a diferença, né, legal que a gente conversou com a Dé sobre... Dé é a Mariana Demarque, tá, gente? Desculpa, eu chamo ela de Dé. Essas da Unicamp e da USP, né? A USP tem um curso muito forte, bem focado na parte de química mesmo, de preparação na parte básica da química. Então, tem muito mais laboratório da parte de química. Então, a gente estava conversando, ela fez muito mais do que eu. Tipo, então, cada matéria de química, ela tinha mais de um laboratório. Eu, geralmente, tinha uma matéria de química e um laboratório. E a Unicamp, ela tem mais forte a parte de laboratório da parte das operações unitárias, né? Então, eu vou ter laboratório mais de simulação, dessa parte que ela falou, da transferência de calor, da mecânica dos fluidos, né? Que se assemelha, vai um pouquinho mais para o lado do processo da indústria, né? Mais ou menos assim. Então, a gente viu, esse é o grande diferencial, né? Mas se for ver, assim, os currículos são detalhes. Sim. E também uma coisa que a gente conversou muito é como que se a gente pudesse definir apenas uma palavra, seria transformação. Porque, por exemplo, no meu caso, a gente transforma lá na cervejaria, né? Então, é um cereal com uma levedura que vai se transformar em cerveja. A Marina já passou por 3 tipos de processos diferentes de transformações. Conta aí, Marco, quais são seus 3? Eu trabalhei muito tempo na International Paper, né? Lembra do Chamex, Chamequinho. Então, lá você transforma eucalipto em papel, né? Então, para mim, eu brincava que era a coisa mais perto de... Para mim, engenharia química é quase mágica. Desculpem, eu puxo sardinha mesmo. E é assim, é mágica. Como você transforma uma árvore em papel, né? Então, esses processos... Depois eu fui para Cargill. Então, lá tem a parte todo o processamento de milho. Milho vira... Desde milho em si, né? Ou, se você pegar, você processa ele, você tira amido, você tira xarope, né? Você tira amido tanto para comer quanto para pôr no papel. Então, são processos texturizantes. Então, o que faz o seu iogurte ficar mais cremoso, às vezes é um composto que sai do milho. E tudo isso passa por engenharia química. Agora eu estou na Buchmann, que a gente faz os produtos químicos que essas empresas usam, né? Então, sair de uma matéria-prima, você vira um composto que vai ser usado no processo, né? Inclusive, o milho que ela citou também ia lá para a minha cervejaria. Então, a gente teve uma época aí que a gente teve até interface, inclusive. Olha só. Né? A gente ainda teve aí um contato profundo. E como a Má mesmo falou, que ela teve toda essa versatilidade aí, né? Eu sempre estive na minha carreira muito mais na parte fabril mesmo. Então, uso de EPI, está todo dia na fábrica, então sentir o calor do processo, as temperaturas altas, as temperaturas baixas, as dosagens, muito mais em campo eu estive sempre desde o meu estágio, mas isso é só um viés da engenharia química. A Marina já esteve em outro viés, então a gente tem aí finanças, a gente tem desenvolvimento de novos produtos e tem a área dela, que é suprimentos. Que é muito legal. E eu também comecei na fábrica, né? Eu quis sair da faculdade e começar no campo. Então, eu fiquei 3 anos trabalhando também como engenheira de processo, que numa fábrica de celulose é fogo também, né? Cheira enxofre. Mas então, eu tô desde 2015 na área de sourcing. Então, né, o que você está fazendo, Marina? Engenharia química, você está fazendo lá? Eu fui justamente para comprar matéria-prima, para comprar produto químico. Então, o que é legal, né? O engenheiro, ele pode dar um tom e uma visão mais técnica, né? Então, eu não vou olhar suprimento só pelo área, negociação, vou pegar um preço mais barato. Não. Como que é a utilização desse produto? Tem vantagem no processo? Não tem, né? Então, às vezes, você ganha uma negociação numa composição química, né? A mesma coisa para vendas. Então, eu acho que, assim, uma coisa legal do engenheiro, isso daí eu acho que quase todas as engenharias, mas engenharia química mais. Brincadeira. Mas o que é legal é que o engenheiro ele se adapta bem em várias posições. O engenheiro no geral, o engenheiro químico, né? Porque é uma pessoa boa em resolver pepino, né? Você vai resolver muito problema, né? Eu acho que engenheiro é problemólogo, alguma coisa assim, se dá. Porque... E você tem que ser bom nisso, basicamente. Não, mas é muito legal, realmente. É um campo muito aberto. Legal, que eu que estou na área, né, assim,
na parte do Fabril, quando a gente tem um contato com alguém de uma área corporativa, como suprimentos, que é da área, que é engenheiro químico, a discussão é outra, né? A gente eleva o nível da discussão e também de melhoria, de ganho. Então, ter nas áreas suportes, que a gente chama das fábricas, né? Pessoas que têm esse conhecimento da engenharia química faz total diferença e todo mundo ganha. Legal. A gente trouxe esse slide aqui mais para falar para vocês que a engenharia química está em tudo. Praticamente. Sim. Nós duas aqui já conseguimos falar para vocês 4 lugares onde a engenharia química está. Mas ela está em todo lugar. Então, plásticos, combustíveis, construção civil, agricultura, como a Marina já falou, na parte da Cargill, por exemplo, limpeza doméstica, medicamentos, eu na área de refrigerantes e cervejas. A Marina também falou aí de fibras, né, como ela esteve na fábrica de papel e celulose. Tem bem mais coisa também, né, Mar, que não tá aí. Nossa, assim, se você olhar agora no seu quarto, qualquer um que tá vendo aqui, você virar e olhar, sei lá, o plástico da TV, né? Passou por algum processo. Você vai, o perfume, o creme, o remédio que você tomou hoje. É isso daí. Muita coisa, né? É uma realmente. São campos diferentes da engenharia química, mas é algo. E uma coisa que é legal, né? Você sai da faculdade generalista. Né? Então, você não sai, engenheiro químico para trabalhar na indústria de, sei lá, cosméticos, ou na indústria farmacêutica. Não. Você sai engenheiro químico, e daí você vai decidir onde você vai trabalhar, muito depende de onde você consegue emprego, né? Ou se não, quero muito trabalhar nessa área, vou fazer um mestrado nessa área, vou fazer um doutorado nessa área. Então, você sai generalista e você tem a possibilidade de escolher. E daí aqui também, agora a gente pegou um pouquinho do perfil do bom profissional, né? O que a gente vê que é importante num profissional de engenharia química. Primeira coisa, segurança, né? Eu acho que a Demarque pode até falar melhor, porque ela está numa área muito mais exposta do que eu. Gente, segurança, assim, acho que é justamente você sempre perceber que você pode se colocar em risco ou colocar as pessoas em volta de você em risco. Porque a gente tem pressões, então, por exemplo, eu tenho um equipamento que trabalha a 8 bar. Então, assim, eu tenho que ter noção do que isso pode impactar ou não. Eu trabalho com temperaturas a 98 graus, ao mesmo tempo eu também resfrio a menos 2 graus. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, porque as transformações químicas, e aí vocês estão vendo todas elas aí na teoria, quando a gente coloca aquele delta T ali, ele é real, ele passa a ser real. Então, você tem que ter todos esses controles muito bem aí na sua mão para a sua segurança, para a segurança de todos e para a segurança do produto também. Uhum. Acho que também outro ponto super importante é ética, tá? Isso daí independente de onde você estiver, tá? Por exemplo, a Demarque conhece todas as receitas das cervejas da Heineken. Todas, né? Aleluia. E eu, por exemplo, eu trabalhei, quando eu estava na International Paper, eu era a gestora da conta da Bookman, que é a empresa que eu trabalho hoje. Né? Imagina só, se eu pego os preços das competidoras da Bookman e trago hoje para cá, não pode. Né? Então, a gente tem acesso a informações muito importantes e sigilosas, né? E o resultado da sua empresa está dependendo disso, muitas vezes. Então, é importante demais. Exatamente. E aí, pegando até esse gancho de você ter a ética, de você saber o que você pode falar ou não e como falar, vem essa parte de resiliência. Porque você não necessariamente vai ter todas as informações ao mesmo tempo, você vai ter dúvida, você vai ter que enfrentar sem saber tudo. Então, você pode acordar e o seu processo que sempre todos os dias iguais, não tá igual. Eu, por exemplo, trabalho com levedura. Então, a levedura é um ser vivo e um dia ela funciona de um jeito, outro dia ela funciona de outro. Por mais que eu trabalhe com todas as temperaturas e pressões iguais, é um ser vivo. Então, a gente tem que ter essa resiliência. E fora que pode quebrar bomba às 3 da manhã. Acontece, viu, gente? Depois do celular da empresa, viu? Que fica aqui, ó, que as coisas mudam. Né? Outro ponto que é super importante, né? Eu vou falar esses dois para a gente não ficar muito... sentimento de dono. Então, assim, se você não vê aquilo como seu, você não vai se dedicar ao máximo, você precisa entender, aquilo lá é meu, eu estou trabalhando nessa empresa agora, se aquilo não der certo, é o meu resultado, né? É meu processo, é minha casa, então seja uma negociação de produto que eu vou fazer, ou
a meta de produção que a Demark tem, isso daí é meu, né? Então, isso é super importante. E agilidade e resolução de problema, como eu falei. Engenheiro tem que ser bom em resolver problema. E tempo é dinheiro. Quanto mais você demorar, mais dinheiro você está indo pelo ralo. Então, essa agilidade, esse negócio de pegar a coisa para resolver é super importante. Exatamente. E aí vem muito também o que a gente aprende na escola e na faculdade, que é analisar problema, né? A gente aprende muito no cálculo, fazer exercício. Mas quando a gente está fazendo aquele exercício, você está olhando as condições dele, né? Então você tem que olhar, o professor sempre fala, né? Leiam todas as condições, se está falando, se está qual temperatura, tudo certinho. Por quê? Porque você tem que ser capaz de analisar. E aí é isso, tem que analisar a tendência, está acontecendo isso semanalmente, mensalmente. A Marina, por exemplo, tem que analisar muitos dados de mercado, né, financeiro. Então, tem que ter essa capacidade analítica. E aí, a gente já falou antes, né, lidar com a incerteza. Imagina só, você acha que a Marina não vê a variação da bolsa aí, como é que tá tudo aí? E eu tenho a incerteza das matérias-primas, que variam. Se eu um fornecedor, por exemplo, a especificação dele é diferente, pronto, meu produto pode alterar se eu não tomar nenhuma providência. E aí, acho que mas é importante a gente frisar do inglês. Sim. Eu trabalho numa multinacional, a Marina trabalha numa multinacional, e até mesmo se você for fazer uma pesquisa, se você for seguir na carreira acadêmica, todas as publicações, a maioria dos livros, inclusive na faculdade, você vai ter que, para fazer uma boa iniciação científica, você vai ter fontes que são estrangeiras, então o inglês é chovendo molhado, mas é super importante. Tem vezes que eles vão ver mais seu inglês do que a sua capacidade técnica no que você está fazendo, né? Às vezes eles olham a sua capacidade técnica pelo seu currículo, mas você não escapa de uma entrevista em inglês. E realmente, os livros, assim, 80% dos livros, se você tiver sorte, você acha alguma coisa em português, mas no final das contas tá tudo em inglês. Então, sim. E a Marina teve chefe já fora do país, certo, Má? Sim. Meu último chefe, antes de vir para Bookman, ele ficava nos Estados Unidos e ele, como vocês devem imaginar, não sabia falar português. Então, ou eu falava com ele ou eu falava com ele. Então, é bem importante. É bem importante. A gente já falou mais ou menos da nossa carreira, né? Então, a gente está até aí já quase acabando o nosso tempo. O que eu queria falar para vocês de mim é que eu comecei como estagiária, fui para o trainee, passei por um processo de analista e aí hoje eu sou coordenadora. Então, as coisas vão acontecendo, gente. É só você ter dedicação, saber o que você quer. Vai ter dúvida, não tem como não ter. Mas hoje, só para passar para vocês eu com 29 anos, coordenadora da Heineken, o que eu mais tenho que pensar hoje, que foi o meu maior desafio? Com certeza cuidar de uma agenda muito complexa. Então, eu tenho 10 pessoas abaixo de mim, que são minha responsabilidade, o desenvolvimento delas, a saúde e a segurança delas. Além disso, eu tenho gestão dos KPIs, tem que bater meta, tem que fazer segurança, tem que certificar a fábrica. Então, gestão complexa que a gente tem que fazer dessa agenda e no final do dia tem que dar lucro. Então, certo. Hoje o meu maior desafio é essa agenda complexa. E agora um pouquinho do meu, mudou bastante desde a última Bienal, né? Eu comecei, eu acho que eu e a Dé, a gente começou bem parecido, né? A gente passou muito tempo numa empresa, ela tá ainda, eu comecei na IP 2012 como estagiária, 2013, 14 eu fiquei de trainee, programa de trainee super legal, no futuro vocês vão ver, sem desistir o programa de trainee, né? Tá tudo mudando tanto, mas super legal, pude conhecer várias áreas da empresa, tanto que eu conheci a área que hoje eu estou, né? Que eu pude fazer um projeto de suprimentos. Quando eu acabei o programa de trainee, eu fui engenheira de processo, né? Eu tive 2 áreas na IP Mogi Guaçu. E em 2015 eu fui para sourcing, suprimentos, né? A parte estratégica. E agora, 2019, ano passado, eu fui para Cargill. Fiquei 1 ano e 2 meses na Cargill, como líder de químicos para América Latina. E hoje eu sou gerente da Bookman, também para toda, né, a área de sourcing em América Latina. Então, aproveitando também, né, desafios. Acho que, primeiro, desafio na área de produção é muita dedicação, segurança, você tem que pensar em segurança, tem que pensar em números, tem que pensar nas pessoas.
E você tem que pensar no produto, né? E como que eu vou ajudar ele a ter, a minha empresa tem que ter mais margem, no final das contas. Então, por isso que eu tenho que produzir mais barato, né? Como a gente vai entender isso? É super importante o engenheiro entender isso, ter a visão, né, ampla do processo. E sourcing, super incerteza também. Como que eu sei que vai ser melhor eu contratar 2 anos e não 3? Como que eu sei que eu fecho esse contrato ou não? Vou ficar comprando de tempos em tempos? Ou 5% de desconto é bom ou é ruim? Né? Ou 10% de aumento é bom ou é ruim? Tem situação que 10% de aumento é bom, porque se você não tivesse negociado, vinha 20. E agora, né, o desafio na Bookman é estruturar uma área inteira, né? Eu tava muito tempo sem gerente, então agora desenvolvimento de pessoas, processos, né? A gente tem que desenvolver processos, procedimentos, como que a gente vai fazer, como que a gente vai ter certeza que vai estar com ética e compliance, né? E como que a gente vai saber que é a forma mais estratégica, mais otimizada para a gente dar resultado, né? Então, tô bem feliz com esse desafio novo aí, tô bem animada. Vamos ver se daqui a um mês ainda tá assim, né, Dé? Mas, E daqui 2 anos a gente provavelmente vai estar mudando essa história de na novo próxima Bienal a gente para descobre onde a contar gente para tá. Você vai estar vocês. na Bookman e eu vou estar na Heineken. Sabe? Então era essa a nossa parte, pessoal. Daí depois, no Essa é a nossa final parte. A do gente abre Thiago, a depois. gente fica com as perguntas. Quando o Thiago acabar. Maravilha. Espero que vocês Ótimo, tenham gente. gostado. Foi muito bom. Agora, por favor, vocês podem Isso, perfeito. Gente, agora eu vou então compartilhar a minha tela, tá? Obrigado aí, viu, meninas? A minha apresentação, gente, é curta assim, né? Eu quero só passar para vocês algumas informações do curso de Química, tá? Eventualmente, né, algumas dúvidas vocês vão ter, principalmente acho que uma delas, né, que acho que é muito pertinente vocês também questionarem a gente é essa diferença que talvez vocês tenham, né, em relação à carreira de química e engenharia química, né? Acho que essa vai ser um questionamento que vocês vão ter aí e que a gente vai poder tirar a dúvida de vocês, tá? Mas logo de cara, gente, eu queria já deixar, né, essa foto aí, permitindo a falar a vocês que às vezes, né, quando eu me apresento, né, como professor de química, né, para o primeiro, já muita gente me olha como um cara maluco que faz bomba, que explode lugares, porque faz assim às vezes associações com eventualmente alguma série que assistiu, esse bendito Breaking Bad aí, às vezes judia bastante da gente, né? Então eu queria que vocês entendessem, né, que ao longo desses 3 anos vocês veem, né, o professor de química de uma outra maneira, bem diferente, né? E as meninas, assim, ouvindo elas, vendo elas, né, eu chama muita atenção e eu lembro de alguns pontos que eu falo para vocês em sala de aula, né? Então elas, por exemplo, citaram eventualmente temperatura, pressão, e quando eu estou falando em sala de aula, às vezes vocês, né, não dão muita bola, né? Porque, ai, Thiago, lá vem você com essa história. Então, por exemplo, os alunos aí que estão na parte cinética, né, vendo os fatores que aceleram a velocidade de uma reação. Tá vendo? As meninas utilizam direto, gente. Então, assim, toda essa construção, essa formação que vocês estão tendo aí no ensino médio, logicamente, para quem vai, né, para essa área da engenharia, da química, vai fazer muita diferença para vocês, tá? Então, eu gostaria que quem for seguir, né, essas carreiras, que assim olhassem com outros olhos para a gente, né? Porque é muito importante vocês terem essa base para que na faculdade amadureçam mais, né, essas informações e depois no mercado de trabalho vocês construam aí a carreira de vocês, tá? Então, eu me apresento aí, né, com relação à minha formação, tá, gente? Eu não vou falar a minha idade porque senão vai ficar meio distante das meninas aí. Mas eu fiz o bacharelado em Química, tá, gente? Na USP em São Carlos. Depois, um pouquinho depois, eu fiz a minha complementação pedagógica na área de Química na Uniararas, tá? Depois eu vou contar um pouquinho dessa minha história aí. E junto com essa complementação pedagógica, eu também já estava fazendo o meu mestrado, também na USP em São Carlos, tá?
Porque a minha ideia inicial era terminar o bacharel e ir para a indústria. Tá? Na minha cabeça, quando eu entrei para a Química, era essa a ideia que eu tinha. Tá? Mas, depois, acho que no terceiro ano do meu bacharelado, eu comecei a dar aula. Tá? E, assim, fiquei apaixonado e lembrei muito dos meus professores. Tá? Então, assim, tenho muitos professores que, assim, me encantaram, tá? E, assim, eu segui a carreira muito por conta desses professores que eu tive, tá? Então, aqui, gente, eu quero só passar alguns pontos para vocês em relação a como que é o curso de Química, né? Porque, às vezes, muitos de vocês, assim, têm, às vezes, a ideia de que, mas só vai ter Química o tempo inteiro, não tem nada de diferente, e que química que tem, como que é esse curso, tá? Então, a duração mínima, gente, são 8 semestres, tá? São 4 anos. Então, por exemplo, na USP, acho que Unicamp, Unesp, acho que todo lugar são divididos em semestres, tá? Então, a gente chama de primeiro período, segundo período, até o 8º período, tá? Esse é o tempo mínimo que você precisa ter para se organizar aí no seu currículo, tá? O tempo máximo é de 14 semestres, tá? Então você tem aí um tempo maior, né, para alcançar o tempo para você chegar no seu diploma aí. Eu vou confessar uma coisa, eu não terminei a minha graduação em 8 semestres, tá, gente? Eu tive que usar mais um ano por conta de eu já estar atuando, de eu estar trabalhando como professor, tá? Então, eu tive que cumprir, né, todas as minhas disciplinas em 10 semestres, tá? Eu não conseguia conciliar, né, o tempo que eu estava já dando aula com a quantidade de disciplinas que eu tinha que cumprir nesses 8 semestres. Então, eu tive que alongar um pouquinho aí, tá bom? E, gente, quando nós ingressamos, né, principalmente para quem vai fazer Química, né, pensa que então só vai ter disciplinas de Química. E, na verdade, não, tá, gente? Tem matemática também, tá? Durante um bom aí tempo, né, tem muita matemática envolvida durante esses 8 semestres aí, tá? E eu me lembro, eu acho que as meninas também, né, vão se lembrar dessas listas longas de cálculo aí, né, que a gente tinha que fazer e entregar para o professor, né, eventualmente durante o semestre, tá, gente? Não me perguntem nada sobre uma lista de cálculo aqui, porque realmente eu não me recordo de nada disso, tá? Mas eu lembro que eu tive muita dificuldade no primeiro semestre por conta desse bendito cálculo 1, tá? Então, eu ia muito em monitorias, tá? E o que é uma monitoria na faculdade? Por exemplo, alunos que já terminaram a graduação, estão fazendo mestrado, doutorado e que nos ajudavam muito, né? Porque às vezes o professor, né, que dá aula, não tem tempo ou assim explica lá de uma maneira às vezes um pouco superficial e a gente tem muita dúvida, né? E acabava tirando essas dúvidas com ex-alunos, né? Que já estavam assim mais avançados, né, e que eles ajudavam demais. Eu lembro muitas noites lá na USP, né, eu tirando dúvidas com alunos de mestrado e doutorado, tá, gente? Então, isso é uma coisa que para quem vai para essa área também, né, seja engenharia, seja algum curso na exata, vai ter que estudar muito, tá? Nesse primeiro momento e principalmente essa área de cálculo vai ter que gastar um tempo aí porque essa disciplina é danada, tá bom, gente? Depois, eu só queria mostrar assim, essa é a grade atual do bacharelado em Química na USP em São Carlos, tá, gente? Mudou muito em relação à época que eu estudei, tá? Mas algumas disciplinas aqui elas ainda persistem, né, em ainda aparecer. Por exemplo, né, o cálculo 1, tá? Como eu disse a vocês. Então, o cálculo 1 ele vai aparecer num curso de exatas, tá? Uma outra disciplina que deu muito trabalho para mim também na época foi essa tal geometria analítica aqui, tá? Que também envolve matemática, tá? E se vocês olharem essa grade, gente, tem
pouca química, tá? Então, ó, vocês vão ter aqui, né, uma introdução à química que talvez para mim na época seria a química geral. E essa química geral, gente, acredite, tá? É uma química básica que vocês vão tirar de letra, tá? É a química do ensino médio. Então, vocês tendo essas aulas aqui, ó, né, de segundo e quarto na faculdade, dessa introdução à química, vocês vão falar assim: nossa, tive isso com o Maurício, nossa, tive isso com o Jean, tive isso com o Thiago. Então, vocês vão tirar de letra, tá? Um laboratório de química geral, né? É uma parte teórica e aqui a prática, mas isso também era um pouquinho diferente da minha época, porque só tinha essa parte prática. E uma disciplina nova que eu não tive, né? Que é essa, que é sobre comunicação, expressão e linguagem científica. Isso, para mim, é muito interessante, mas que na minha época não tinha isso, tá? Então, quando, por exemplo, né? Eu não tendo a noção de como que é o curso de química. E às vezes olho para essa grade, é assustador, tá? Porque eu falo, pô, eu estou querendo fazer química e eu vejo uma grade dessa, eu falo assim, aonde é que eu estou me enfiando, né? Então, esse, às vezes, o susto que algum aluno pode ter, que agora vocês, né, tendo esse conhecimento, você já tem mais ou menos um direcionamento aí para onde seguir, tá bom? Já no segundo e terceiros anos, gente, aí começa uma parte mais assim, gostosa, mais prática, mais teórica, voltada para a química, tá? Então, assim, eu acho que o segundo e o terceiro ano vão ser o filé mignon da química, tá? Onde vocês aí realmente vão ter mais conhecimentos nas áreas de química que vocês já conhecem, tá? Então, físico-química, a inorgânica, a orgânica, a bioquímica, enfim, vários segmentos da química vocês vão conhecer, tá? Vão se aprofundar muito, tá? Então, por exemplo, a química orgânica que vocês têm aí, né? Que às vezes a gente, né, fala, ó, é importante, mas a gente às vezes está engatinhando aqui. Lá na graduação, vocês vão perceber que o mergulho é bem mais profundo, tá? Então, existe essa profundidade e muito conhecimento que vocês vão ter nesse segundo e terceiro ano. E é muito legal porque, às vezes, vocês têm laboratório também, né? Então, vocês vão ter laboratório de orgânica, laboratório de inorgânica, laboratório de bioquímica. Então, tudo que vocês veem na teoria, vocês acabam vendo na prática também, tá? Então, o segundo e terceiro é muito gostoso, tá bem? Só para vocês terem essa noção, gente, eu peguei aqui também, ó, a grade do terceiro período, que seria o início do segundo ano, tá? Então, olha aqui como já muda a cara da grade, tá? Temos o cálculo 3, tá? Que aí seria o derradeiro, tá? O capítulo final aí da matemática. Mas aí vocês já vão ter muito mais química, tá? Então, essa análise quantitativa, química orgânica 1, inorgânica 1, a fisicoquímica, tem aqui a física, tá, gente? Então, física também tem no primeiro e no segundo ano, tá? Então, não dá para escapar também da física, é uma disciplina importante, a gente vai ter física também nos 2 primeiros anos, mas também temos bastante química, né? Já no segundo ano, no terceiro período, tá? Uma outra coisa que vocês estão vendo, né, que é um curso integral, tá? Então, temos aulas aí de segunda a sexta, né? Começando eventualmente aí das 10 para as 8, né? Eventualmente tem dias que até às 6 da tarde, tá? E lembra, também às vezes o professor marca a prova à noite, tá, gente? Então, por exemplo, acaba a aula às 6 horas, tem prova às 7h30 da noite, tá? E a prova dura, sei lá, 2 horas, tá? Então, essa é a grade de um curso de química, assim, integral, tá? Eventualmente, nós temos algumas janelas aqui, né? E para o pessoal que às vezes mora fora, né? Eles deixam essa sexta-feira livre, tá? Principalmente nos primeiros anos. Eu vi a grade do 5º período e do 7º período, aí eles colocam já alguma coisa aqui também na sexta-feira à tarde, tá, gente? Então, talvez eles pensam um pouquinho no pessoal que está ingressando, né? Mas os veteranos aí, né? Quem está no terceiro, quarto ano, já tem aula de sexta-feira até 6 horas da tarde, tá bom? Aí também vocês, né? Às vezes já
não querem tanto voltar para casa, né? Querem ficar lá porque tem coisas mais atrativas na cidade, tá bom? Bom, aí, gente, chegamos no último ano, né? Esse bendito último ano tem esse trabalho de conclusão de curso, tá? Na verdade, assim, seria uma prévia, né, de uma situação onde você vai poder enfrentar depois, que seria a tua apresentação de um mestrado ou, né, quiçá um doutorado, tá? Então, você vai apresentar um trabalho que você realizou dentro de um determinado tempo num laboratório, tá? Hoje, gente, fiquei muito espantado com a quantidade de grupos de pesquisa que a USP São Carlos oferece, tá? Na minha época, eu vou confessar, não tinha tudo isso, tá? Dentre todos esses aqui, eu acho que eu conheço, sei lá, acho que menos da metade, tá? E eu comecei a procurar aqui aonde eu estava inserido, fui achar aqui no final, gente. Eu trabalhei na área de reatores químicos e catálise heterogênea, tá? Então, o meu trabalho de conclusão de curso foi nessa área e o meu mestrado também foi nessa área, tá? As meninas falaram aí de operações unitárias, que era uma disciplina que, assim, eu fiquei, assim, encantado, tá? Então, eu fui mais para essa área e tanto é que muitos experimentos que eu fazia, eu ia na UFSCar usar equipamentos na engenharia química na UFSCar, porque na USP não tinha, tá? Então eu fazia muito essa ponte, USP, UFSCar, e usava muitos equipamentos lá por conta da minha orientadora ter muito conhecimento lá na engenharia química na UFSCar, tá? Então, às vezes existem também essas pontes, né, entre um curso e outro, e ninguém é inimigo de ninguém, tá, gente? Há um respeito muito grande, há uma reciprocidade muito grande, tá? Na minha época, sim, eu fui recebido lá no UFSCar de braços abertos pelos alunos, pelos professores da engenharia química e nunca tive problema nenhum. E muitos alunos da engenharia química também, né, utilizavam equipamentos, enfim, usavam o laboratório de catálise lá na USP e nos dávamos muito bem, tá bom? Aqui a questão é você apresentar, né? Então aqui você vai apresentar um trabalho sobre o que você, né, fez na parte experimental e depois tem o momento da arguição, onde professores, né, vão questionar alguma coisa sobre o trabalho de vocês. No TCC e no mestrado são 2 professores e mais o seu orientador que acabam fazendo comentários, enfim, alguns questionamentos sobre o trabalho de vocês. É uma época tensa, óbvia, né, gente, que todo mundo tem que passar por ela, mas depois que acaba, é um alívio, assim, indescritível que vocês têm depois do final desse bendito TCC, tá bom? A profissão, né, e não é um combinado que eu fiz com as meninas, tá, gente? Olha o tanto, né, de, assim, segmentos que a química também pode estar, assim, trabalhando, né? Então, eu vi aqui alguns itens que elas colocaram na engenharia química, tá? Então, também existe essa possibilidade muito grande, né, de trabalhar em vários segmentos, tá? Como na engenharia química, tá? Assim, local que às vezes a gente não imagina que um químico ou um engenheiro químico pode trabalhar é na área de vendas, na assistência técnica, né, de algum equipamento, né, e até na direção de empresas. Conversando, né, a gente sempre bate papo com amigos, né, que estão na área, né, de vendas, e tem um deles que, assim, trabalha com cromatógrafo, gente, que é esse equipamento aqui, tá? Aí você fala assim, mas o que é um cromatógrafo, né? Ele é um aparelho que separa compostos químicos e identificam, né, esses compostos e quantificam cada componente de uma mistura. É isso, eles fazem isso na vida deles, tá? Só que só para vocês terem uma ideia, gente, eu perguntei, né, para esse meu amigo quanto que custava hoje um cromatógrafo. E ele me disse que está por volta de $8.000, tá? Então, esse equipamento é usado para esse fim. Existem, acredito que as meninas, assim, devem, né, ter no laboratório, assim, das empresas dela um cromatógrafo. Se não tem, conhecem muito bem, né, quem trabalha com cromatografia.
E é assim, vivem essas pessoas com venda e assistência técnica, tá, gente? E por trás são o quê? Bacharéis ou engenheiros químicos, tá bom? Então, às vezes a gente pensa, né, que o químico vai trabalhar enfurnado dentro de um laboratório. É muito enganoso essa imagem, tá? Hoje em dia, podemos ter profissionais de química voltados para muitas outras áreas, principalmente as áreas comerciais hoje em dia, tá bom? Em relação ao mercado de trabalho, é isso que eu quis passar para vocês, né? O bacharel ou é na indústria ou instituto de pesquisa, mas também hoje em dia em áreas comerciais, tá? E o licenciado, quem faz licenciatura, o foco é o magistério, que aí é onde eu fui, tá? Para eu seguir a área da licenciatura, porque aí eu me encantei com essa área e aí acabei fazendo essa complementação pedagógica lá na Uniararas, durante o meu mestrado. Tá bom, gente? E, por fim, algo que também acredito eu que vocês queiram questionar a gente, né? Tanto as meninas na engenharia química como nós aqui na química, né? E o salário de um químico é quanto? Não dá para saber, gente. É uma incógnita, tá? Aqui, ó, só para vocês terem uma noção, a variação de salários que eu acabei pesquisando e conversando, né, com um pessoal aí que está trabalhando em áreas bem distintas, tá? Então, aqui, ó, só para vocês terem uma noção, né? Aqui são carreiras bem distintas, né? E salários bem diferentes, tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho um técnico em química ou alguém que vai trabalhar no instituto, universidade pública, né? O salário varia de 4 a 7.500 reais, tá? Ah, mas Thiago, eu quero trabalhar em perícia, eu quero trabalhar na Polícia Federal, quero passar num concurso público na área de química forense. Então, o seu salário vai poder variar de 7.000 até 24.000 reais. E aí tem aí uma tabelinha para vocês, né, darem uma olhada e perceberem que essa variação é muito grande. Logicamente, né, gente, que o salário inicial de um químico talvez não vá ter, assim, 4.000 reais já de cara, né? Às vezes, o salário de um químico inicial, um trainee, às vezes é 2.500, 2.800, mas você vai crescendo na carreira e vai, se Deus quiser, tudo correndo bem, aí chegando a salários maiores, tá? Uma coisa que é assim também, né, eu percebo, porque eu tenho um grupo do WhatsApp aí de amigos, né, que se formaram comigo, vira e mexe, gente, tem vagas aparecendo tanto na área química como na engenharia química, tá? Então, assim, eu não vejo amigos meus desempregados, tá? Mesmo nessa época, né, que estamos passando, há vagas em químico e em engenheiro químico aparecendo até agora, tá? E com salários variando assim de 4, 5 até 10, 12 mil, tá bom? Então, se talvez fosse alguma dúvida em relação a salários, né? Há uma variação muito grande, tá bom? E para finalizar, gente, eu sempre lembro, né, muito dos meus professores, né? Como eu falei para vocês, tá? E quando eu vi essa frase, eu falei assim, pô, encaixa direitinho nesse momento que estamos vivendo, né? E vocês aí têm assim agora, né? Tendo essa visão de várias carreiras, né? Pensar no tempo, tá? E associar esse tempo com a química e com a engenharia química. E Machado de Assis disse: o tempo é um químico invisível que dissolve, compõe, extrai e transforma todas as substâncias morais. Tá bom? Eu fico muito feliz em assim, trabalhar com vocês, tá, gente, toda semana, com a química, e também, né, conversar um pouquinho sobre essa belíssima carreira em química que eu acabei fechando aí, né, com chave de ouro nesse meu tempo de faculdade e agora passando para vocês um pouquinho desse conhecimento, tá bom? Agradeço a todos aí e agora a gente pode bater um papo. Valeu, gente. Estamos aí aberto às dúvidas, gente. Quem vai ser o primeiro corajoso aí? Quem vai ser?
Estão com vergonha? Ixi, É, acho que a gente explicou muito bem, é por então, isso. talvez, pode ser, Marina. Eu tô esperando vir a famosa. Eu também tô. Você também tá esperando essa? Se eles Eu não tô, fizerem, eu faço. ó. Então, essa é... Ó, o André está perguntando aqui como que funciona a química forense e perícia. O André, foi uma boa pergunta, porque assim, na minha época, infelizmente, não tinha, né, essa área forense, tá, André? E eu sei que em Ribeirão, na USP em Ribeirão, existe um foco hoje nessa área, tá? O que eu percebi também é que em São Carlos há segmentos na química, tá? Então, por exemplo, você opta, talvez, não sei se seja no segundo ou terceiro ano, na área de alimentos, materiais, ambiental, só que a área forense não tem, tá? Então, o único lugar perto que tem química forense é em Ribeirão, tá? Eu acredito que, assim, quem vai para essa área está habilitado a poder, por exemplo, prestar concursos públicos já nessa área. Por exemplo, então, você já tem, assim, disciplinas feitas que habilitam você a já poder, então, prestar um concurso público na área, tá? Como você viu, né? Assim, é o que mais o pessoal hoje em dia está pensando em fazer. Associou muito a química com a área forense, tá? Então, se você tem esse interesse, né? Eu falaria para você, ó, o seu caminho é Ribeirão, tá? Que seria o mais perto aí. E tem outros alunos que eu já conversei aí, que estão aqui no Quele e que estão pensando também nessa área, tá? Então, assim, se está pensando nessa área forense, é Ribeirão Preto, tá bom? Mais alguém aí, gente? Ah, tá, Tiago, deixa tem eu ver. várias Ah, eu perguntas lá vi. no Docs, tá? Beleza, tá, beleza. Eu vou dar uma olhada lá. Henrique. Ah, as meninas aí. Vocês podem comentar sobre a remuneração do engenheiro químico? Aí é uma boa pergunta, né? É, Ó, uma coisa que é interessante do que o Thiago falou, a remuneração do engenheiro químico varia muito, tá? E quando a gente diz varia muito, é meio que o céu é o limite, tá? Então, um trainee de engenharia química, hoje eu não sei quanto que tá pagando, né? Eu não sei se você tem essa ideia. Em 2013, quando eu entrei, pagava em torno de 5 mil. E era uma média dos programas de trainee da época. Eu não sei hoje, né? Deve ter passado uma inflacionada já, né? Você tem noção, Demarque? O ano passado eu soube de 6 mil, tava na casa dos 6 mil. Não sei se agora com a pandemia, se os processos vão mudar, estava girando na casa dos 6.500. Vai demorar, vai depender muito, né? Isso daí é um programa de trem, é um programa com diferencial, né? Eu não sei de cabeça também a base do engenheiro. O salário base de engenheiro, eu chutaria que está entre 4 e 5 mil para o engenheiro júnior. Eu lembro que o trainee casava muito com o engenheiro júnior, né? beleza. Mas esse é o limite. Tem muito CEO de empresa que é engenheiro químico, por exemplo. Eu lembro E que assim, você falou, Marina, que o céu era o limite. Eu lembro da O outra vez que você falou. céu é o Céu é o limite. limite, né? A gente ainda não chegou lá, né? Não, né? Claramente, mas esse é o limite. É. eu acho que uma coisa que é importante vocês saberem é que, assim, São Paulo, as capitais em si, normalmente, você recebe mais, justamente porque Sim. o custo de vida é maior. Então, Uhum. você tem um salário maior. Dependendo também da localidade da sua fábrica ou do escritório, você tem um salário diferente. E tem muito, assim, também do tamanho do seu desafio. A Heineken, por exemplo, coloca... a gente tem um projeto muito desafiador em Benevides, que fica do lado de Belém, lá no Pará. Então, aí talvez a remuneração para você ir fazer esse desafio seja mais compensatória, por exemplo, do que você ficar numa cidade que a Estarina falou. Mas o início é esse,
e aí você vai aumentando aí, normalmente você aumenta uns R$ 2.000 de acordo com o cargo, né? Você vai subindo, analista júnior, analista já sênior, uma coordenação, e aí cargos maiores aí não tem muita proporcionalidade. Maravilha. A Gabriela pergunta para vocês, meninas, como é o mercado de trabalho da engenharia química para a indústria de cosméticos? Indústria de cosméticos, eu nunca trabalhei direto na indústria de cosméticos, né, também não, mas uma coisa que é interessante a gente falar é, a indústria de cosméticos não para de crescer, né? A indústria de cosméticos foi abalada pouquíssimo, por exemplo, pela pandemia. Então, a indústria de cosméticos, no final, você vai entrar muito parecido com qualquer outra, né? Você pode entrar... Eu tenho uma amiga que trabalha na Natura desde a época do estágio, ela sempre trabalhou com parte de supply chain e logística. Mas você tem tanta parte de desenvolvimento de produto, tanta parte de realmente da planta, né, Dé? Sim, sim. Eu tenho duas amigas que fizeram faculdade comigo, a gente morou juntas. Uma delas está no Boticário, ela está à frente do planejamento da Eudora, então ela é responsável por todo o portfólio da Eudora. E eu tenho uma outra amiga que trabalha na parte de montagem dos catálogos da Avon. Ela também trabalha já na Avon desde sempre e ela é da inteligência desses catálogos. Então também, ambas engenheiras químicas também. Maravilha. O Henrique pergunta assim, ó, eu sou extremamente apaixonado por química, porém tenho dificuldades em física. Posso me dar bem na engenharia química ou tem muita física? Olha, a Marina não vale responder, porque ela ia bem em tudo. Então, ela não vale, ela não vai responder. Quem vai responder sou eu. Olha, Henrique, eu super te entendo. Eu nunca gostei que os professores do que ele não me ouçam. Todos foram ótimos, Rui e Newton na minha época, mas era uma dificuldade minha. Então, assim, eu nunca fui muito fã de física. A minha paixão sempre foi a química e a matemática. E eu consegui, deu tudo certo. Tive que me dedicar mais do que as outras matérias, né? Então, é aquela coisa que o Thiago falou, procurar veterano, fazer um monte de lista, procurar o professor para poder passar, mas dá certo sim. Se você é apaixonado pela química e em grande escala, porque não é só apaixonado pela química, também tem a química do Thiago. Assim, se você é apaixonado por toda essa transformação que a química faz em grande escala, vai que é sucesso, que vai dar certo. Maravilha. Isso. Gente, fiquem sussa, viu? Porque tudo dá um jeito. Tudo dá um jeito. Meio ruim física. Se você quer, vai dar um jeito, vai passar. O que importa é passar. Vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. A Isabelle pergunta assim, ó, qual curso melhor para ingressar na química forense, química ou engenharia química? Uma pergunta boa aqui também. Né? Nossa. Eu acho que os dois casam, não dá? Eu também acho. Eu acho que química forense talvez pegue mais química, mas o engenheiro químico né? Do que a engenharia, né? Assim, o engenheiro químico consegue entrar, mas eu acho que tem mais a ver com a química. Isabelle, acho que assim, se você está pensando na parte forense, aí eu acho que a minha recomendação é igual para o André, tá? Talvez fazer o bacharel em química e depois fazer esse aprofundamento na forense, tá? Mas se você está pensando na engenharia química, eu não sei também se dá para a gente, sei lá, faz engenharia química e talvez você não pense na forense. Eu acho que dá para pensar assim, talvez depois num mestrado na parte forense. Eu acho que tudo tem um caminho aí sim, viu? Com certeza. Apareceu, ó. Qual a diferença entre um químico e um engenheiro químico? A Bruna perguntou. Veio a pergunta. E aí, quem começa? Olha, gente, assim, Mariana, o que eu vejo? Eu acho que eu estava começando a falar um pouquinho ali na resposta para o Henrique, né? Eu acho que a paixão pela química move os dois. Eu acho que essa transformação, tudo que a química, onde ela está presente em tudo, né? Estava na nossa apresentação e na do Thiago. Eu acho que essa paixão pela transformação é comum às duas.
Eu diria assim, bem simples, bem tentando simplificar. O químico, ele vai conseguir fazer as transformações ali no laboratório, vai analisar muito mais a fundo, ele vai garantir todas as condições necessárias. E aí ele vai falar assim, ó, engenheiro químico, eu fiz aqui no laboratório, deu tudo certo. Agora precisa ser em grande escala. Agora é com você. E aí nós vamos colocar isso em tanques de 20 metros de altura, em tubulações de 15 quilômetros, bombas enormes, do tamanho de uma mesa. E aí acho que eles andam juntos, mas em escalas diferentes. E eu acho que também é legal, porque o que acontece? O químico, ele vai estar preocupado com os compostos, né? Então, qual é a reação que está acontecendo, onde que o elétron está indo, né? Como que eu misturo. O engenheiro químico, eu falo que a reação que eu mais vi na faculdade foi A vira B. O que ele está virando? Qual que é a reação em si? O que está acontecendo aqui naquela reação? Onde estão os elétrons? O que eu preciso fazer para o A virar B? Eu preciso pôr ele nessa temperatura, nessa pressão, nessa concentração por tanto tempo nesse tipo de reator, né? E uma coisa que uma vez me falaram, foi na minha Bienal, nossa gente, faz muito tempo, na palestra de Engenharia Química e Química, o professor ele falou assim, o químico, ele procura os pontos, né, ele põe os pontos no gráfico e traça a reta. O engenheiro químico, ele traça uma reta, ele achou a reta, dele vai procurar os pontos, né, então é uma coisa muito mais, a gente vai ter os dados, o tipo de dado que você vai trabalhar é diferente, o controle que você tem do processo num laboratório, o químico, ele precisa realmente definir aquilo, né? A gente não, a gente tem às vezes menos controle, você tem que fazer o negócio rodar, né? Então, aumenta a temperatura, baixa a temperatura. Por quê? Porque a gente precisa fazer a reação virar e agora eu não tenho tempo, às vezes, para, né, pensar muito num cálculo, por exemplo, né? A gente precisa fazer o negócio virar de outro jeito. Então, eu acho que também é isso, o processo, né? Não, perfeito. Gente, lembra aquele diagrama de cinética? Sai do reagente, faz aquele caminho e chega no produto. Todo esse caminho é o mecanismo da reação, tá? Então, a nossa preocupação como químico é justamente ter essa preocupação de todo esse caminho que a reação vai ter, tá? Então, como as meninas falaram, temperatura, pressão, catalisador, que a gente às vezes fala com vocês, tá? E a Marina falou perfeito, o A vira B, tá? Para ela é assim, o que ela precisa, tá? É perfeito. Então, que seja assim para vocês, tá? Se vocês querem saber mais o mecanismo de uma reação, é a química que vai poder explicar mais a respeito. Se vocês acham que o A vira B é suficiente, a engenharia química é o ideal para vocês, tá bom? Depende desse caminho que vocês querem trilhar. Perfeito, tá? A Isabelle, para mexer com a química de medicamentos, qual a diferença de um engenheiro químico e um farmacêutico? Eu acho que essa linha mesmo, assim, porque o engenheiro químico numa indústria farmacêutica, ele também está preocupado com a escala. E principalmente em que, por exemplo, todo lote de, sei lá, uma Neosaldina esteja igual, porque se a pessoa comprou hoje ou semana que vem, ela quer que a dor dela passe. Então, ela e a farmacêutica é a que mais pega nisso. É a maior de todas na questão de higiene e de controle. Eu acho que seria a farmacêutica, principalmente pelo valor, né? O dinheiro, os valores envolvidos são muito altos. E o farmacêutico, ele vai mais na linha do químico. Ele vai dizer qual é a composição que tudo aquilo tem que ter para não ter dor. Por exemplo, no caso da Neosaldina. Eu acho que é bem parecido com a relação que a gente acabou de fazer de química com engenharia química. E a farmácia também vai ter mais contato com biologia, né? Por exemplo, eu tive 2 matérias que era bioengenharia, que a gente só falava de enzima. Né? Então, a gente tem quase nada de contato com biologia na engenharia química. Então, eu não sei, por exemplo, se eu produzir o B, o que o B vai fazer? Não sei, eu produzi o B no parâmetro que eu preciso. E a Isabelle também pergunta se vocês conhecem alguém que é engenheiro químico e ingressou em uma carreira militar. Nossa, deixa eu pensar. Olha, conhecer alguém eu não conheço não, mas, por exemplo, uma das engenharias químicas mais conceituadas é no IME, que é o Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro. Então,
assim, o Exército, por exemplo, eu tenho vários documentos que eu tenho que mandar para o Exército para poder ter os químicos. Então, tem uma interface grande. Alguém, com certeza, algum engenheiro químico lá dentro do Exército gerencia isso, né? Fronteiras. Porque, gente, vocês, né, estão vendo aí no colegial, um produto, um A com um B, pode dar um produto inofensivo, mas se eu colocar um pouco mais do B e menos do A, pode... Você vai uma bomba. Então, com certeza tem alguém do Exército que entende muito de engenharia química para tomar conta disso, porque é segurança nacional e também tem muito dinheiro envolvido, né? Imagina num país que tem corrupção, pense só quanto que dá para desviar aí desse negócio aí. Então, é importante ter um engenheiro químico no Exército, com certeza. Eu não conheço, mas eu apostaria que tem. E tem tantas formas de carreira militar, né? Então, tem vários tipos. Meu namorado trabalha com um cursinho que tem parte militar. Então, às vezes, ele vem me contar de umas vagas que eu falo assim, né? Existe, né? E várias delas, que você precisa? Você precisa ter nível superior. Em quê? Em qualquer coisa, né? Então, carreiras militares, elas, dependendo do que você quer, elas são bem abertas. Dá para entrar assim. Maravilha. A Karina fala, física é o caos, mas matemática e química perfeitos. Esse é o comentário da Karina. Gente, física é legal. É legal, sim. Não, é legal, realmente. Bem legal. Agora, fácil eu já não achava. Não. Na faculdade eu achei química muito mais difícil que a física, né? Porque a química, ela porque química tem... Quando você tem que Mas fazer é que a o química mecanismo tinha paixão. Entendeu? A química você olha e você ama. A física não rolou esse amor, entendeu? Vendo, meninos? Ouçam elas aí, viu? O Henrique pergunta assim para vocês, ó. Uma pergunta pessoal agora. A Marina com a Mariana parecem muito próximas. Vocês já trabalharam juntas ou foi só ensino médio que uniu vocês? Foi só ensino médio. Só o ensino médio. Olha só. Caraca! E teve muito de química também, né? Acho que a gente se juntou por causa da Febrace. Não sei ainda se vocês participam aí, se ainda tem essa feira, as véias falando. Cara. Momento de nostalgia, vamos lá. E assim, a gente se reuniu, a gente viu que a gente tinha esse interesse em comum e a gente se uniu. É importante a gente falar. Hã? A gente nem era do mesmo ano no que ele, né? Não, exatamente, gente. A Marina é um ano mais velha que eu. E foi que nos uniu. A química nos uniu, até a física, né? Se for ver. E a própria engenharia química, né? Porque a gente acabou escolhendo carreiras parecidas. Então, não só a gente era amiga, como a gente era amiga passando por situações muito similares, em faculdades diferentes, daí em momentos de profissão similares, né? Eu acho que, então, tudo casou. Então, a gente é melhor amiga há, tipo assim, muitos anos. Muitos anos. Maravilha. E tem mais uma pergunta aqui do Henrique, que ele fala assim, para a indústria bélica, me especializo na pós-graduação ou já na faculdade? Boa pergunta. Engenharia química seria uma pós-graduação. Porque a faculdade... Eu acho que a química também, né? Eu acho que pode ser, Henrique, que você tenha, assim, eu não me recordo naquela gama, né, de laboratórios, mas eu acho que deve ter algum ali campo que pode ter algum professor que trabalhe com explosivos, né, ou com alguma área afim. Pode ser que sim, na graduação você vai ter, assim, talvez um trabalho de conclusão de curso, que você pode até ter algum contato. Mas eu acho que fazendo uma pós-graduação que você vai talvez ter mais assim profundidade nesse assunto. Eu acredito, tá? Eu acho que sim. Eu pessoalmente não conheço ninguém que foi para a indústria bélica. Eu também confesso que não. Mas eu acho que o Thiago falou um ponto importante que vale para toda essa dúvida, assim, para a bélica, para a farmacêutica, Gente, na faculdade tem muitos professores e eles têm de pesquisa muito abrangentes. Então, assim, pergunte, sabe? Vai atrás, independente da química ou da engenharia química. Por exemplo, na faculdade eu fiz iniciação científica em tratamento de efluente, completamente diferente do que eu faço hoje. Mas
procure. Eu acho que independente do curso que você for fazer, para os seus amigos, sei lá, que estão na palestra de administração, de economia, de medicina, quando vocês estiverem na faculdade, aproveitem os professores e suas linhas de pesquisas, porque é um campo fértil. Então, procurem saber, de verdade, porque vocês podem até estar com isso, eu queria bélica, mas aí você chega na faculdade e descobre que tem um professor que faz uma outra coisa e você gosta ainda mais. Então, aproveitem porque é a fonte do conhecimento, é onde a gente tem os maiores conhecedores. Então, aproveitem para conhecer bem essa gama grande que eles têm dentro da faculdade. Deixa eu só ver mais uma coisinha aqui. Acho que é isso. Aqui no Docs é isso. Muito legais. Bom, eu agradeço vocês aí. É sempre um prazer ter vocês aí, viu, gente? Nossa, é muito a conversa que flui, né? Muito legal. Se deixar, a gente fica mais um tempo aqui, né? Nossa, uma delícia. Com certeza. Muito obrigado. Eu agradeço muito também vocês, viu? Fiquei muito contente aqui ouvindo, tá? Vocês falaram muito bem, foi muito claro, houve muitas perguntas, certamente cumpriu e fechou com chave de ouro nosso evento. A última palestra. Olha, que delícia! Mas é isso aí, deixamos com 3 ilustres. Aí. Olha só! Valeu, Milão. Gente, mas eu agradeço muito o convite, viu? Foi muito legal. E aproveitar que vocês estão aí, eu acho que eu e a Marina, a gente sempre fala isso no final. Boa sorte, vai dar tudo certo. O vestibular não mede quem são vocês de verdade. Vocês são pessoas ótimas e o futuro vai ser lindo, independente da nota que vocês tirarem. Então, vocês são mais que os vestibulares, mas vai dar tudo certo também. Isso aí, gente. Não deixa o vestibular mexer com a cabeça, viu? É só a mesma prova. Se der certo, deu. Se não der certo, a gente vai para o próximo. Mas o importa é pegar firme. Vamos lá, que vai dar certo, sim. Que tudo vai dar certo. Maravilha. É isso aí, vai dar certo. Tá bom, então. Obrigada, obrigado, pessoal. gente. Obrigado. Valeu, tchau. Thiago, obrigado. Tchau. Valeu. Thiago, tchau.